Um homem com um facão na cabeça, ou carregando a própria cabeça, ou com uma cabeça de cachorro. Os temas religiosos dominaram a história da arte por milênios e, consequentemente, a gente está bem acostumado a ver cenas como a criação de Adão, ou a abertura do Mar Vermelho, ou personagens como anjos e demônios. Mas tem algumas figuras um pouco menos conhecidas que continuam causando um certo estranhamento em quem acaba batendo o olho mais desprevenido nelas, e nesse vídeo eu separei 5 ou um pouco mais para a gente analisar aqui no detalhe, mas antes eu agradeço a Insider por apoiar esse vídeo, né? Infelizmente não vai dar para fazer um gancho melhor do que esse, porque o tom do vídeo não permite, então eu vou direto ao ponto aqui, que é que esse mês o meu cupom Estranha tá dando um desconto maior para quem é novo cliente lá no site, né? Quem fizer a primeira compra tem mais desconto ainda usando esse cupom. Quem é cliente da Insider continua tendo desconto com o cupom Estranha, mas está com esse incentivo aí para novos clientes, né? Então pode chegar a 30% de desconto somando com outros descontos do site. Então tá aí uma excelente oportunidade para finalmente comprar aquela Insider, né? Tipo essa Core T-shirt que eu estou usando aqui, que você já está namorando aí há um tempo, né? E para garantir os presentes de Natal, que já está quase chegando, diga-se de passagem. Então, link na descrição do vídeo, cupom Estranha e valeu Insider. E a gente pode começar a nossa lista aqui de cara com esse homem que aparece bem próximo de Cristo na cena do juízo final, pintada por Michelangelo ali sobre o altar da Capela Sistina, que é essa figura aí bem musculosa. Só que não são os músculos exatamente que chamam mais atenção nela, até porque todas as pessoas basicamente na arte do Michelangelo são bem musculosas. O que realmente chama mais atenção são esses dois objetos característicos que ela carrega, o primeiro sendo essa faca e o segundo objeto que está na mão esquerda é nada mais nada menos do que uma pele completa, né, da cabeça aos pés. Em outra obra famosa que também representa esse personagem, ele parece estar com um manto enrolado no corpo, mas na verdade é essa mesma pele. Se você olhar de perto, dá para perceber que nessa escultura, diferentemente lá do afresco do Michelangelo, esse homem aparece em carne viva. Os músculos estão totalmente expostos, né, as veias estão bem visíveis, principalmente nos braços e nas pernas, e isso acontece, claro, porque a pele que ele carrega é a que foi removida do próprio corpo dele. Esse é o São Bartolomeu, né, um dos 12 apóstolos de Jesus. O nome dele aparece nos evangelhos, mas não tem nenhuma história protagonizada por ele em nenhum livro da Bíblia. É só em textos posteriores que a gente encontra algumas tradições sobre o que ele teria feito e o fim que ele teria levado. E eu digo teria feito, né, porque esses textos não são muito seguros como fontes históricas para saber o que de fato aconteceu. Mas o que interessa mais para nós aqui é conhecer as histórias que circulavam sobre esses personagens para a gente entender as representações artísticas baseadas nessas histórias, né? Se é verdade ou não, importa menos. Então, de acordo com a Legenda Áurea, por exemplo, que é uma coleção medieval muito influente de histórias sobre os santos, Bartolomeu partiu para a Índia depois da ressurreição de Jesus para pegar o evangelho, e lá inicialmente ele se hospedou perto de um grande templo dedicado a um deus local que era famoso por fazer muitas curas, e esse deus, que segundo a história era na verdade um demônio, acabou ficando completamente neutralizado ali por causa da presença do apóstolo. Então a população local foi para outro templo consultar outro deus barra demônio sobre o que estava acontecendo, para entender melhor o que estava acontecendo, e esse segundo demônio revelou que o primeiro tinha sido preso por correntes de fogo desde que Bartolomeu tinha chegado na cidade. Enquanto isso, Bartolomeu estava ali pelas ruas fazendo uma série de exorcismos, né? E isso chamou a atenção do rei, que tinha uma filha que estava possuída por um demônio. Então o Bartolomeu foi convocado até o palácio, lá o castelo, sei lá, onde o rei vivia com a filha, e expulsou o demônio da princesa e, consequentemente, a família toda se converteu. E isso deixou os sacerdotes locais ainda mais incomodados, e eles então procuraram o irmão do rei ali da região onde o Bartolomeu estava hospedado, que era o governante de uma região vizinha, e eles falaram para ele que tinha chegado um estrangeiro ali na cidade e enfeitiçado toda a família real e profanado os templos locais. Então esse irmão do rei manda buscar o apóstolo e ordena que ele seja espancado primeiro e depois esfolado vivo, né, que a sua pele seja removida com ele vivo. Só que mesmo enquanto eles arrancavam a pele do santo, né, ele continuou firme, segundo a história, sem renunciar à sua fé, e aí, para acabar finalmente com ele, decidiram cortar a cabeça do Bartolomeu. E é por isso que esse santo aparece na arte quase sempre com uma faca na mão, né, que faz referência ao instrumento utilizado para remover a pele dele, e às vezes ele também aparece com a própria pele removida e os músculos expostos, né, como lá naquela escultura. Por causa disso, inclusive, esse tema foi muito reproduzido por artistas que tinham um interesse muito grande na anatomia humana,
em obras como São Bartolomeu Esfolado, do Marco da Grate, né, que é essa escultura renascentista que eu mostrei antes. Esse tema serve como um pretexto ali para o artista demonstrar um conhecimento anatômico muito impressionante, né, extremamente detalhado, e manuais de medicina e de anatomia também aproveitaram bastante esse tema do São Bartolomeu para ilustrar as partes do corpo humano. E no caso do afresco da Capela Sistina, é possível que Michelangelo tenha dado outro uso para a pele do santo, que seria representar ele mesmo, né, o pintor. Repare que o corpo de São Bartolomeu no afresco está com a pele, né, normal, e ele é careca e tem uma barba longa, grisalha, mas a pele vazia que ele carrega, que é a própria pele dele, né, tem o cabelo curto, castanho e não parece ter barba. Então, por causa desse contraste, alguns historiadores da arte acreditam que a aparência da pele seria inspirada não no santo propriamente, mas no próprio Michelangelo, uma espécie de autorretrato com alguma mensagem irônica ou reflexiva sobre o estado em que o artista se encontrava, mas como não existe nenhum registro explícito disso e esse estado deformado da pele também não ajuda a fazer uma comparação mais conclusiva, é difícil saber, né? Então fica aí essa possível curiosidade. E passando para a próxima representação de santo, que é bem curiosa, a gente tem, na verdade, duas santas que eu vou agrupar aqui em um item só da lista, né, na segunda posição, que é Santa Luzia e Santa Águeda, também conhecida como Santa Ágata. A primeira, diga-se de passagem, eu lembro de ver lá na casa da minha tia-avó, minha tia Luzia, lá em Estrela do Indaiá, né, Minas Gerais, e eu lembro que na época, mesmo sem nenhuma referência sobre esse assunto, a imagem me marcou bastante, né? Talvez até justamente por eu não ter nenhuma referência no assunto, o quadro parecia mais estranho ainda, né? E eu tô falando dessa imagem de uma mulher com um ramo de palmeira na mão direita e um prato na mão esquerda, com o detalhe mais curioso para mim, que são esses dois olhos em cima do prato, né? O que isso significa? Então, segundo a tradição, Luzia foi uma jovem muito rica e muito bela que viveu ali em Siracusa, na Sicília, entre o terceiro e quarto século mais ou menos, e que chamava muita atenção de alguns pretendentes locais. Só que ela, muito piedosa, acabou preferindo fazer um voto de castidade e não se casar, né? E doar todo o dote que ela teria para os pobres e também dar a sua herança para os pobres. E aí um rapaz que era um dos pretendentes ali, né, que tinha planos de se casar com ela, ficou revoltado com essa decisão e denunciou Luzia para as autoridades romanas como sendo cristã, né, isso nos tempos das perseguições do imperador Diocleciano aos cristãos, né, e de fato ela era cristã. E o procônsul, então, recebeu a denúncia, mandou chamar a moça para ela demonstrar publicamente a fidelidade dela ao império, fazendo sacrifícios aos deuses tradicionais, mas ela se negou a fazer isso, e aí o procônsul ameaçou a Luzia dizendo que ela seria arrastada até um prostíbulo para ser violada, só que ninguém conseguiu tirar a jovem de onde ela estava, né? Nem 1000 homens e nem 1000 parelhas de bois, segundo o texto, conseguiram mover o corpo dela nem um único milímetro, e aí decidiram simplesmente matar ela mesmo, jogando óleo e piche fervente sobre ela, mas isso não teve efeito nenhum. Aí atravessaram uma espada no pescoço dela, mas mesmo assim ela continuou anunciando o evangelho e fazendo profecias, até que por fim, de forma voluntária, ela entregou a sua alma a Deus e foi levada para ser sepultada nas catacumbas de Siracusa, que hoje podem ser visitadas e são conhecidas como as catacumbas de Santa Luzia. E esse detalhe da espada, inclusive atravessada no pescoço, aparece em algumas representações artísticas dessa santa, mas curiosamente o detalhe dos olhos na bandejinha, né, que é mais recorrente na história da arte, não aparece na história mais consolidada, que é a da Legenda Áurea. São outras versões sobre a história de Santa Luzia que falam que os olhos dela foram arrancados pelas autoridades nessas torturas, ou então que ela mesma arrancou os próprios olhos para afastar os pretendentes. Mas provavelmente a relação de Luzia com olhos tem uma origem não em histórias específicas antigas, mas sim no nome dela, né? Porque Luzia vem de luz, ou lux no latim, e a relação da luz com os olhos é evidente, né? Então provavelmente o detalhe dos olhos arrancados, né, seja por ela mesma ou pelos seus torturadores, se desenvolveu a partir desse jogo de palavras. E sobre o ramo que ela carrega na mão direita, né, isso é um símbolo ligado ao martírio em geral, são vários santos mártires que aparecem representados com ramos de palmeiras. E eu falei que ia falar de outra santa aqui também, né? Porque um detalhe interessante é que a Santa Luzia, segundo a tradição, teria sido devota de Santa Águeda de Catânia, que também é tipicamente representada na iconografia cristã com partes do corpo sobre uma bandeja. Só que no caso dela é ainda mais terrível, porque são os seios dela que estão na bandeja, né? Nas torturas que antecederam seu martírio, ela teria tido os seios esmagados e arrancados. Então é essa cena pesadíssima, né, que a imagem aí faz referência.
E outra imagem que também é bem pesada é a desse santo aí com um facão afundado na cabeça. Esse é o São Pedro de Verona, ou São Pedro Mártir, que já é de um contexto histórico bem posterior, né, quando o cristianismo já dominava praticamente toda a Europa. Mas, segundo a tradição, o Pedro de Verona teria nascido entre cristãos diferentes, né, os chamados cátaros, né, que eram considerados hereges. O catarismo é um movimento bem interessante que vale um vídeo só para ele, mas basicamente aqui, né, eu não vou entrar nos detalhes, mas foi um movimento que nasceu, ou cresceu pelo menos ali no sul da França e no norte da Itália entre os séculos XII e XIII, e que rejeitava a autoridade da Igreja Romana e se organizava em comunidades próprias, lideradas por figuras chamadas de os perfeitos. Aqui eu não vou entrar nos detalhes teológicos da coisa, porque é um assunto bem controverso na historiografia, né? É difícil saber exatamente o que foi o catarismo, porque as fontes são bem enviesadas, né? As fontes primárias. Então tudo que eu falaria aqui precisaria de muitas qualificações, vou deixar isso para fazer em um vídeo futuro, mas o que importa para nós agora é que o Pedro de Verona, segundo a tradição, teria se afastado desse movimento logo ali quando ele era criança e professado a fé católica oficial, entrando inclusive na ordem dominicana, né, que tinha sido recém-fundada pelo São Domingos de Gusmão, e teria sido, inclusive, discípulo do próprio São Domingos. E seguindo esse caminho, dentro da igreja oficial, ele foi apontado como inquisidor regional ali, inquisidor da fé pelo Papa, e combateu especialmente os cátaros, né, que ele conhecia tão bem. E justamente nesse contexto de embate com os cátaros que ele acaba morrendo, né? Segundo a Legenda Áurea, mais uma vez, estou pegando essa obra que é muito influente como referência para a gente. São muitas versões, né, mas vou pegar a Legenda Áurea, que são as versões mais consolidadas. Segundo a Legenda Áurea, os cátaros teriam contratado assassinos para pegar São Pedro Mártir, né, numa emboscada, e o texto diz que primeiro os assassinos deram um golpe na cabeça dele com um facão, e depois deram vários outros golpes no seu corpo, só que mesmo banhado de sangue, ali totalmente destroçado, ele permaneceu firme e recitou, inclusive, o credo diante dos assassinos, né, a síntese da fé ortodoxa. Ou, segundo outras versões, ele teria escrito o credo no chão com o seu próprio sangue. Esse tema da escrita com sangue, inclusive, aparece em algumas pinturas, e quase sempre as feridas de São Pedro de Verona também são representadas de forma bastante explícita na arte. O facão ou um machado, às vezes também é uma foice, na cabeça dele é um tema também muito presente. Uma faca no ombro também aparece frequentemente, que teria sido o último golpe que ele sofreu, né, o golpe final dos assassinos. E um livro representando a doutrina ortodoxa, né, às vezes com o próprio credo apostólico explicitamente representado. E o ramo de palmeira também na sua mão, né, indicando o martírio, são outros elementos que frequentemente aparecem nas suas representações. E tem outro detalhe que chama atenção, que é o gesto de silêncio, né, que ele faz com a mão. Eu não encontrei nenhuma interpretação definitiva sobre esse detalhe, mas parece que são duas as principais leituras. A primeira tem a ver com seu papel de inquisidor, né, então isso seria tipo ele calando os hereges, e a segunda tem a ver com seu pertencimento à ordem dominicana, que tinha originalmente, né, eu não sei hoje exatamente como é essa questão, mas originalmente tinha uma ênfase muito grande na disciplina do silêncio. Mas seja como for, o que garante o lugar de São Pedro de Verona nessa lista é realmente a lâmina, né, enfiada ali na sua cabeça, quase sempre combinada com uma expressão de serenidade absoluta no rosto dele, que cria esse contraste que é impossível de ignorar, né, gera uma imagem que é muito curiosa, muito intrigante à primeira vista ali, e até você conhecer a história, ela continua estranha e pode continuar estranha mesmo depois de você conhecer. Bom, e aproveitando o tema da cabeça, né, não tem como ignorar também os chamados santos cefalóforos, que entram então com o principal deles, que é o São Dionísio ou São Diniz de Paris, um bispo que, segundo a tradição, teria caminhado carregando a própria cabeça depois de ser executado. Essa é outra história muito famosa, registrada na Legenda Áurea, que diz que esse santo é o mesmo Dionísio que aparece lá na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, né, numa história em que o apóstolo Paulo está fazendo um discurso aos atenienses, criticando imagens, né, adoração a imagens, e anunciando a ressurreição de Jesus. E nessa história, a maioria dos presentes ali vai embora depois que ouve o apóstolo Paulo falando em ressurreição, que eles consideravam uma ideia ridícula, mas alguns acreditam no que Paulo está falando ali e se juntam a ele, e um deles é um tal Dionísio, membro do Areópago, ou Dionísio o Areopagita. Nos textos bíblicos, esse Dionísio não aparece mais, né, não tem nenhuma elaboração em cima desse personagem depois disso, mas tradições posteriores, como a que aparece na Legenda Áurea, dizem que ele foi instruído por 3 anos pelo apóstolo Paulo e depois foi ordenado como bispo de Atenas. E mais tarde ainda ele teria sido enviado
para Paris. E lá em Paris ele teria sido preso por ordem do imperador Domiciano e forçado a fazer sacrifícios, né, de novo para demonstrar fidelidade ao império, fazer sacrifício aos deuses romanos, e ele se negou a fazer isso e, como nas outras histórias, ele acaba sofrendo uma série de torturas por causa disso. A primeira delas foi que ele foi esticado nu numa grelha de ferro em brasa, depois ele foi jogado às feras, e depois ele foi lançado no forno, e depois ele foi crucificado. Mas como ele saiu ileso de tudo isso, né, decidiram cortar a cabeça dele, que geralmente é o que acaba acontecendo, o que acaba funcionando nessas histórias de mártires, só que no caso dele funcionou mais ou menos, porque mesmo sem cabeça, ou melhor, carregando a própria cabeça, né, sem a cabeça em cima do pescoço, mas carregando a cabeça nas mãos, ele teria andado ali 2 milhas de Montmartre, né, o Monte dos Mártires, literalmente, em Paris, até um local indicado por Deus, onde ele voluntariamente entregou a sua alma. Muitos reis franceses foram devotos de São Dionísio, né, ou Saint-Denis, em francês, de onde vem o nosso São Diniz, por isso ele é conhecido também como São Dionísio ou São Diniz de Paris, e muitos desses reis foram sepultados justamente na Basílica de Saint-Denis, construída no local onde supostamente ele teria caminhado, para onde, né, ele teria caminhado levando a sua cabeça. E esse detalhe de carregar a própria cabeça é o que torna as imagens desse santo tão curiosas, né? Mas essas imagens não são totalmente únicas, porque tem outros santos que também supostamente sobreviveram à decapitação, como o São Afrodísio de Béziers, o São Justo de Beauvais e o São Nicásio de Reims. Todos eles também são representados carregando a própria cabeça, né? E eles costumam, por causa disso, fazendo parte de uma categoria mais ampla, que é a dos santos cefalóforos, né? Do grego kephalé, cabeça, e foros, que é que carrega. Então, cefalóforo, o que carrega a própria cabeça. Não confundir com sinocéfalo, que é cabeça de cachorro, porque São Dionísio não é um sinocéfalo, mas o último santo, né, da nossa lista aqui é. Na verdade, esse último santo ele é duplamente intrigante, porque existem duas formas principais de representar esse personagem na arte sacra. E as duas são bem curiosas. Às vezes ele aparece como um gigante, e às vezes ele aparece, como eu disse, como um homem com cabeça de cachorro, né, um sinocéfalo. Esse é o São Cristóvão, né, e os detalhes da vida dele também variam bastante. Na Legenda Áurea, por exemplo, o que é dito sobre ele é que ele era um gigante de 12 pés de altura, o que dá mais ou menos 3,5 metros. Eu já vi algumas versões do texto também em que aparecem 12 côvados de altura, o que daria 6 metros mais ou menos. E esse gigante ele tinha um propósito, ele tinha se colocado um propósito ali de servir ao rei mais poderoso do mundo. Inicialmente ele servia o rei de Canaã, que era a terra natal dele, então parecia ali, pela experiência que ele tinha, que aquele cara era o mais poderoso do mundo. Só que certo dia ele viu esse rei demonstrando medo depois que alguém falou o nome do diabo. E ele entendeu então que o tal do diabo deveria ser mais poderoso do que ele e passou a procurar esse novo senhor para servir, né, o diabo. E realmente ele encontrou nas andanças dele um cavaleiro muito cruel, segundo a história, que dizia ser o diabo, e ele serviu esse cavaleiro por bastante tempo, até que eles, numa certa ocasião, estavam viajando por uma estrada, e o cavaleiro começou a desviar de umas cruzes que tinham pelo caminho. E aí o gigante perguntou por que ele estava fazendo aquilo, né, e o diabo confessou que ele tinha medo de Cristo, um homem que tinha sido pendurado justamente numa cruz. Daí, imediatamente, o gigante abandonou o diabo, né, e começou a procurar o tal Cristo, que deveria ser mais poderoso do que o diabo, mas ele não teve sucesso assim imediatamente, né, não estava encontrando o tal Cristo. Até que finalmente ele encontrou um eremita, né, um cara que vivia isolado no deserto, e esse eremita disse para ele que ele sabia como fazer para servir Cristo, e como que ele deveria servir Cristo, que ele deveria fazer um jejum. Só que o gigante disse que ele não podia fazer isso. E aí o eremita falou assim, então você vai fazer várias orações. E o gigante também falou assim, não, mas isso eu não posso fazer. E aí o eremita disse assim, tá, então sabe aquele rio aqui na região que muita gente tenta atravessar, mas acaba morrendo afogado? Então, você vai usar a sua força e a sua estatura para ajudar as pessoas a atravessarem esse rio. E isso vai agradar muito a Cristo e talvez assim ele se revele para você. E aí o gigante então fez isso, ele construiu uma casa ali do lado do rio e todos os dias ele ajudava as pessoas a cruzarem para outra margem em segurança e foi fazendo isso até que um dia ele ouviu a voz de uma criança pedindo ajuda para atravessar, só que ele procurou a criança e não viu ninguém. E aí isso aconteceu uma segunda vez e na terceira vez ele finalmente viu o menino, conseguiu enxergar a criança que pedia ajuda, colocou a criança nas costas e começou a atravessar o rio. Só que a cada passo que ele dava para chegar na outra margem, o nível da água subia cada vez mais
e o peso do menino parecia chumbo, né, toneladas de chumbo, ao ponto em que o gigante achou que ele fosse sucumbir àquele peso todo, né, e morrer afogado. Mas no fim ele conseguiu atravessar e disse para o menino o seguinte, né, você me colocou num perigo terrível, né, parecia que eu estava carregando o mundo todo nas costas. E o menino respondeu prontamente, dizendo o seguinte, você de fato acaba de carregar o peso do mundo nas costas, e não só isso, mas também acaba de carregar aquele que criou o mundo. Eu sou Jesus Cristo, o rei que você serve. E para confirmar isso, o menino transformou o bastão que o gigante usava para ajudar as pessoas a atravessar o rio numa tamareira cheia de folhas de frutos, né? Ele mandou, na verdade, o gigante plantar esse bastão e no dia seguinte esse bastão apareceu como essa grande tamareira. E depois disso, o gigante que se chamava Réprobo foi batizado e passou a se chamar Cristóvão, ou no grego Cristóforos, né, literalmente aquele que carrega Cristo. Cefalóforo é aquele que carrega a cabeça, né, Cristóforo aquele que carrega Cristo. E partiu para a região da Lícia, na Ásia Menor, para pregar o evangelho. E lá ele acabou sendo perseguido pelas autoridades, né, como nas outras histórias que eu contei aqui no início do vídeo. Essas autoridades tentaram, da mesma forma, forçar o Cristóvão a adorar os deuses locais, e ele não aceitou, e aí tentaram matar ele de várias formas. Primeiro deram golpes com barra de ferro nele, depois pressionaram uma cruz de ferro em brasa sobre a cabeça dele, depois prenderam ele numa cadeira de ferro aquecida por baixo, e finalmente mandaram amarrar o Cristóvão num tronco para que 40 arqueiros disparassem flechas na sua direção. Só que todas as flechas pararam no ar, né, bem na frente dele, e uma delas voltou e atingiu de raspão o olho do rei, que tinha ordenado aquela execução. E aí o Cristóvão, que ainda estava amarrado, disse para o rei que em breve ele morreria, né, que o próprio Cristóvão morreria, e o rei deveria pegar o sangue dele, misturar com barro e passar no próprio olho, né, no olho do rei, para que ele recuperasse a visão. E o rei então mandou fazer isso, né, ele manda cortar a cabeça do santo, e pega o sangue, mistura no barro, passa no olho e de fato fica curado. E com isso, né, diante desse sinal, ele se converte e dá a sua primeira ordem como cristão, que é que toda pessoa que fosse pega blasfemando contra Deus ou contra São Cristóvão deveria ser imediatamente executada. Fim. Essa é a versão da Legenda Áurea que dá sentido às imagens de São Cristóvão representado como um gigante que carrega o menino Jesus no ombro, né? E que às vezes aparece também o tema do bastão florescido, que faz referência ao milagre que aparece lá no início da história. Mas até aqui nada de cabeça de cachorro, né? Então como é que esse detalhe, mais curioso ainda do que ser gigante, né? Eu não sei exatamente o que é o mais curioso, mas eu acho ter cabeça de cachorro mais curioso do que ser um gigante. Mas enfim, de onde que aparece esse detalhe que está presente principalmente nos ícones orientais, né? O tema da sinocefalia. Então, não existe muita certeza sobre isso, mas as principais teorias são de que em algum momento da história o termo cananeus, ligado a Cristóvão por ser de Canaã, teria sido entendido como canineus, que significa com aparência canina, e a coisa então teria evoluído daí. Outra teoria diz exatamente o contrário, que São Cristóvão, na verdade, originalmente era conhecido como canino, né, como canineus por ter a aparência de cachorro, e mais tarde acabaram trocando isso para cananeu, por engano ou de propósito, para tirar esse detalhe da história, e dando essa origem geográfica para ele de ser um cananeu, que ele não era antes, ele supostamente seria da Lícia mesmo, né, que é o território para onde ele vai e onde ele é martirizado. Na história original ele teria nascido na Lícia mesmo. Mas independentemente de como surgiu essa ideia de que São Cristóvão teria a cabeça de cachorro, o mais interessante é que essa ideia parecia plausível no contexto antigo e medieval, né? Parecia algo que poderia acontecer de fato, uma pessoa ter cabeça de cachorro. Mesmo antes de Cristo, bem antes de Cristo, já tem alguns textos gregos de viajantes ou de pessoas que ouviram falar de viajantes, que existiam pessoas com cabeça de cachorro, principalmente no Oriente, os chamados povos sinocéfalos, né? E talvez isso tenha se originado da representação dos deuses antropozoomórficos, né? Os deuses com aparência misturada de humano e animal, tipicamente egípcios, como Anubis, que é representado parte homem, parte chacal. Então essa arte sacra egípcia, por assim dizer, pode ter inspirado esse tema dos sinocéfalos, ou talvez isso venha da observação de babuínos, alguns viajantes que não conheciam esse animal e viram meio de longe, ou viram bem e na hora de contar para outra pessoa, descreveram e a pessoa entendeu meio mal, né, que seriam homens com cabeça de cachorro, porque os babuínos têm o focinho projetado, né, e são explicitamente chamados de sinocéfalos, e na antiguidade essa feição do babuíno era explicitamente comparado com o cachorro, ou então pode ser outra coisa completamente diferente disso, né? Não dá para saber.
O fato é que povos distantes, imaginados com cabeça de cachorro, comendo carne humana, sendo bárbaros, era algo que estava presente no imaginário antigo e medieval, e esse imaginário acabou servindo para comunicar pelo menos dois pontos teológicos importantes na história de São Cristóvão. Primeiro, o de que o evangelho alcançava os povos mais distantes da terra, cumprindo, né, o que Jesus tinha dito sobre pregar o evangelho até os confins da terra. Então você ter um personagem que representa povos distantes marcaria bem esse ponto. E também o tema de que o evangelho seria eficaz para transformar por completo mesmo as criaturas mais terríveis. Então, mesmo alguém tão abominável como um sinocéfalo poderia se tornar um bom cristão mediante, né, esse efeito do evangelho. Então, essa imagem de São Cristóvão sinocéfalo pode parecer estranhíssima, né, e bem aleatória à primeira vista, né, um santo com cabeça de cachorro, mas ela era perfeitamente familiar e fazia todo sentido ali no contexto devocional original. Da mesma forma que as outras imagens que eu trouxe também podem ser bastante perturbadoras para alguns, não sem razão, mas podem ser bastante inspiradoras também para outros até hoje, como foram ao longo da história. É uma situação mais ou menos como uma das estranhas relíquias sobre as quais eu falei nesse vídeo, ou as capelas feitas de ossos humanos que eu mencionei nesse outro vídeo aqui. Como sempre, as referências consultadas estão aí embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!